Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mergulharemos em um tema fascinante e muitas vezes polêmico: as 15 vezes em que a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, teve um impacto significativo na história global. Desde operações secretas durante a Guerra Fria até seu envolvimento em intrigantes eventos geopolíticos, exploraremos como a CIA desempenhou um papel crucial na evolução do nosso mundo. Prepare-se para uma jornada de descobertas e revelações, enquanto examinamos o que está por trás de alguns dos momentos mais marcantes da história contemporânea. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos intrigantes. Um bom vídeo a todos! Em 15º lugar temos a derrubada de Mohammad Mossadegh no Irã em 1953. Foi uma operação liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, conhecida como Operação Ajax, que teve como objetivo depor o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que havia nacionalizado a indústria petrolífera iraniana, prejudicando os interesses ocidentais. A operação resultou na reinstauração do Shah Reza Pahlavi ao poder, levando a um período de autoritarismo no Irã e, a longo prazo, a Revolução Islâmica de 1979. Esse evento ilustra como questões de interesse econômico e geopolítico influenciaram a política externa durante a Guerra Fria, com consequências duradouras. Em 14º lugar temos a invasão da Baía dos Porcos. Foi uma operação mal sucedida patrocinada pelos Estados Unidos em 1961 para derrubar o governo cubano de Fidel Castro. A invasão, liderada por exilados cubanos, foi derrotada pelas forças de Castro. Isso agravou as tensões na Guerra Fria e teve implicações políticas significativas para Cuba e os Estados Unidos, levando a uma relação conturbada ao longo das décadas seguintes. A operação é um marco na história da Guerra Fria e na diplomacia internacional. Em 13º lugar temos a Operação Brother Sam. Foi um plano de contingência dos Estados Unidos durante a Guerra Fria para intervir no Brasil em caso de uma crise política que ameaçasse os interesses americanos na região. Ela refletia preocupações anticomunistas e econômicas dos Estados Unidos e estava associada ao governo de João Goulart, visto como esquerdista. Em 1964, um golpe militar derrubou Goulart, levando a décadas de regime militar no Brasil. Embora o grau de envolvimento dos Estados Unidos no golpe seja debatido, a Operação Brother Sam permanece como um exemplo de influência externa na política latino-americana durante a Guerra Fria. Em 12º lugar temos a Operação Paperclip. Foi uma operação secreta dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria para recrutar cientistas alemães, incluindo ex-membros do regime nazista, para trabalhar nos Estados Unidos. Esses cientistas contribuíram significativamente para o desenvolvimento de tecnologia e mísseis balísticos, desempenhando um papel crucial na Guerra Fria e na corrida espacial. A operação é notável pelo recrutamento de figuras proeminentes, como Wernher von Braun, que desempenhou um papel fundamental no programa Apollo. Ela também gerou controvérsias devido à associação com ex-nazistas, mas foi justificada com base em considerações de segurança e tecnologia pelos Estados Unidos. A Operação Paperclip teve um impacto duradouro na ciência e tecnologia dos Estados Unidos. Em 11º lugar temos a derrubada de Salvador Allende no Chile, ocorrida em 1973, foi um golpe militar que depôs o presidente democraticamente eleito Salvador Allende. Isso levou à ascensão do general Augusto Pinochet ao poder, estabelecendo uma ditadura que durou até 1990. A presidência de Allende, marcada por reformas de cunho socialista, gerou tensões políticas e econômicas, com o apoio ativo dos Estados Unidos a esforços para desestabilizar seu governo. O golpe resultou em uma ditadura brutal sob Pinochet, com violações sistemáticas dos direitos humanos. A derrubada de Allende teve impacto significativo no Chile, na política da América Latina e nas relações internacionais, com um legado complexo e controverso que perdura até hoje. Em 10º lugar temos a derrubada de Jacobo Arbenz na Guatemala em 1954. Foi um evento marcante durante a Guerra Fria. Jacobo Arbenz, um presidente democraticamente eleito, liderou reformas progressistas,
incluindo a reforma agrária, que ameaçavam os interesses de empresas americanas na Guatemala, como a United Fruit Company. Os Estados Unidos, preocupados com essas reformas e sua orientação socialista, organizaram a Operação PB Success da CIA para derrubar Arbenz, apoiando uma invasão rebelde. Isso levou à renúncia de Arbenz e à ascensão de governos autoritários na Guatemala. A intervenção dos Estados Unidos na Guatemala teve um impacto duradouro na política da América Latina e nas relações bilaterais entre os Estados Unidos e a região. Em nono lugar temos a Operação Ciclone. Foi uma operação secreta conduzida pelos Estados Unidos, em colaboração com outras agências de inteligência durante a Guerra Fria. Seu principal objetivo era fornecer apoio financeiro, treinamento militar e armamento a grupos de guerrilha afegãos, conhecidos como Mujahideen, que lutavam contra a ocupação soviética no Afeganistão. O apoio ajudou os Mujahideen a resistir à ocupação e contribuiu para a retirada das forças soviéticas em 1989. No entanto, também teve implicações de longo prazo, incluindo o surgimento de grupos extremistas na região, como a Al-Qaeda, com base em algumas das redes estabelecidas durante a operação. A Operação Ciclone ilustra o uso da política de apoio a grupos insurgentes em conflitos indiretos durante a Guerra Fria e suas complexas consequências posteriores. Em oitavo lugar temos a Operação Mongoose. Foi um plano secreto conduzido pelos Estados Unidos, especialmente pela CIA e pelo Departamento de Defesa, durante a Guerra Fria, com o objetivo de derrubar o governo comunista de Fidel Castro em Cuba. A operação incluiu várias ações secretas, como operações de inteligência, sabotagem, apoio a grupos anti-Castro e desinformação. Foi também relacionada à crise dos mísseis cubanos em 1962, que quase levou a um conflito nuclear. A Operação Mongoose desempenhou um papel importante nas tensões entre os Estados Unidos e Cuba e é vista como um exemplo notório de intervenção estrangeira durante a Guerra Fria. Suas consequências ainda afetam as relações entre esses dois países. Em sétimo lugar temos os Contras. Foram grupos paramilitares anti-sandinistas que lutaram contra o governo sandinista na Nicarágua durante a década de 1980. Originários principalmente de ex-soldados da antiga Guarda Nacional de Somoza e outros opositores ao regime sandinista, eles buscavam derrubar o governo marxista e socialista liderado por Daniel Ortega. Receberam apoio financeiro, treinamento e armamento dos Estados Unidos e de outras nações em uma operação conhecida como Irã-Contras. Isso resultou em uma guerra civil na Nicarágua e causou instabilidade política e danos significativos. O conflito teve um impacto duradouro na política e na sociedade da Nicarágua. O Acordo de Paz em 1990 marcou o fim do conflito e a transição para um governo democrático no país. A história dos Contras representa um episódio complexo e controverso na política externa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e continua a influenciar a Nicarágua até hoje. Em sexto lugar temos: a Operação Gládio foi uma rede secreta de resistência e inteligência estabelecida durante a Guerra Fria na Europa, sob a supervisão da OTAN. Seu principal propósito era preparar-se para uma possível invasão soviética, criando células clandestinas de resistência e espionagem em países membros da OTAN. A operação era financiada pela CIA e coordenada com as agências de inteligência europeias. Sua existência permaneceu em segredo por décadas, até que se tornou pública na década de 1990. A Operação Gládio gerou controvérsias e alegações de envolvimento em atividades ilegais, incluindo terrorismo na Europa. Ela também levantou questões sobre o equilíbrio entre segurança nacional e democracia e sobre a necessidade de supervisão e transparência em operações secretas. Em quinto lugar, durante as décadas de 1960 a 2010, os Estados Unidos apoiaram o governo colombiano na luta contra grupos guerrilheiros, como as Farc. Isso ocorreu no contexto da Guerra Fria, em que os Estados Unidos viram as guerrilhas comunistas como uma ameaça à estabilidade regional. Os Estados Unidos forneceram assistência militar, financeira e logística ao governo colombiano, incluindo o Plano Colômbia no ano 2000, que visava combater as guerrilhas e o tráfico de drogas. No entanto, o apoio dos Estados Unidos enfrentou críticas devido a alegações de abusos dos direitos humanos pelas forças de segurança colombianas.
As negociações de paz entre o governo colombiano e as Farc começaram na década de 2010 e resultaram em um acordo histórico de paz em 2016. O apoio dos Estados Unidos à Colômbia teve um impacto significativo na política colombiana e nas relações bilaterais, levantando questões sobre a eficácia da estratégia militar e os custos humanos do conflito. E em quarto lugar temos a Guerra do Golfo. Ocorrida em 1990 e 1991, a inteligência desempenhou um papel vital. Isso envolveu reconhecimento aéreo, imagens de satélite, interceptações de comunicações e informações de agentes humanos para obter dados sobre as forças iraquianas, alvos estratégicos e instalações de armas de destruição em massa. A inteligência também auxiliou na seleção de alvos para a Operação Tempestade no deserto, uma fase inicial da guerra caracterizada por ataques aéreos. Além disso, a Guerra do Golfo envolveu guerra de informações e guerra psicológica. A precisão das informações de inteligência desempenhou um papel fundamental no sucesso da coalizão liderada pelos Estados Unidos na guerra, que teve um impacto significativo no desenvolvimento da tecnologia de guerra e nas doutrinas militares. Em terceiro lugar temos a Guerra Civil Angolana, que ocorreu de 1975 a 2002, foi um conflito prolongado em Angola após a independência de Portugal. Durante o conflito, várias facções políticas e grupos rebeldes lutaram pelo poder. O envolvimento da CIA dos Estados Unidos na guerra é controverso e envolveu supostamente o apoio à UNITA, uma das facções rebeldes, como parte da Guerra Fria para conter a influência comunista do MPLA, apoiado pela União Soviética e Cuba. O conflito deixou um legado de devastação e instabilidade, resultando em um grande número de mortes e deslocamentos. A Guerra Civil Angolana finalmente chegou ao fim com o Acordo de Paz de Luena em 2002, permitindo a reconciliação e a estabilização do país. Este episódio exemplifica o contexto complexo da Guerra Fria, com as superpotências e seus aliados regionais frequentemente se envolvendo em conflitos em nações em desenvolvimento em busca de influência geopolítica. Em segundo lugar, temos o apoio a rebeldes tibetanos. Durante a Guerra Fria, a CIA forneceu apoio a rebeldes tibetanos, que lutavam contra a ocupação chinesa no Tibete. Esse apoio incluiu treinamento, armas e suprimentos. Os Estados Unidos viram essa ação como uma forma de conter a influência da União Soviética na Ásia Central. No entanto, o apoio diminuiu ao longo do tempo e foi oficialmente retirado em 1971, como parte do esforço para melhorar as relações sino-americanas. O Tibete permanece uma questão geopolítica sensível, com muitos países expressando preocupações sobre os direitos humanos e a autonomia tibetana. E em primeiro lugar temos a Operação Just Cause. Foi uma ação militar dos Estados Unidos realizada no Panamá em 1989. Seu objetivo era depor o líder panamenho, General Manuel Noriega, devido às suas atividades ilegais e perda de apoio dos Estados Unidos. A CIA desempenhou um papel fundamental na operação, fornecendo inteligência crucial sobre Noriega e seu regime, além de apoiar o planejamento e a coordenação da operação. A operação foi bem-sucedida em prender Noriega e restaurar a democracia no Panamá, mas foi controversa devido ao uso da força militar em um país soberano. Noriega foi posteriormente julgado e condenado por tráfico de drogas e outros crimes nos Estados Unidos. A Operação Just Cause é vista de maneira diferente por diferentes perspectivas políticas e históricas, e é um exemplo de intervenção militar dos Estados Unidos na América Latina. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.